Fala, galerinha de controle de processos, beleza? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os modelos utilizados no controle de processos, pessoal. Nós já comentamos algumas vezes que na indústria de processos é difícil que a gente efetivamente faça a modelagem do sistema a partir dos seus princípios fenomenológicos e obtenha um modelo exato a partir de equações diferenciais, por exemplo. Na verdade, na maioria dos casos, a gente se contenta com um modelo simplificado e consiga captar de forma geral a dinâmica do sistema e em torno do qual a gente possa então projetar um controle, tudo bem? Em particular, nós vamos se preocupar aqui com uma classe específica de modelos, que são os modelos com processos com atraso de transporte, pessoal. E por que a gente vai se preocupar com isso? Porque o atraso de transporte ele é um dos fenômenos mais comuns na indústria de processo. Ele entra no nosso controle no tempo contínuo com uma não linearidade. Bem, quando a gente tem ali uma funçãozinha de transferência que aparece ali um Euler de menos ls, a gente está falando que a gente tem um atraso de transporte de L segundos. O que é o atraso de transporte, pessoal? O atraso de transporte ele se mostra assim como um intervalo de tempo entre o instante que o sistema sofre uma variação qualquer e o instante em que ele começa a ser percebido, tudo bem? Então, nem sempre a reação do sistema é instantânea quando ele sofre um estímulo. Quer um exemplo bem tranquilo disso daí, pessoal? Imagina quando a gente vai tomar banho num chuveiro daqueles chuveiro assim de hotel, sabe? Que tem dois manetes ali, um para água quente e um para água fria, né? Aí você vai lá todo faceiro e feliz, abre ali a água fria e começa a água fria. Aí você abre o registro da água quente. A hora que você abre o registro da água quente, porque a água não vem lá do boiler instantaneamente, né? A água continua fria. Aí você olha assim, pô, não aumentou não a temperatura, eu vou abrir mais. Aí você vai abrindo, porque não está vindo água quente. Só que como você abriu demais, a hora que vem a água quente, a água vem quente demais, você chega a dar um pulo fora da água, né? Esse mesmo problema que acontece em diversos sistemas na indústria de processos. Por exemplo, aqui na figurinha, imagina que a gente tem o seguinte, olha só, a gente tem ali um líquido que está sendo transportado ali na tubulação. Ali no começo da tubulação tem um aquecedor elétrico, tudo bem? Que vai aumentar a temperatura desse líquido. Só que a medição de temperatura, o termômetro que tem ali, está bem distante, está na outra ponta da tubulação. E esse aquecimento ele não vai ser percebido instantaneamente por aquele termômetro. Por quê? Porque a água aquecida vai ter que viajar toda a distância da tubulação até chegar nesse termômetro. Então, na figurinha aqui do lado direito, imagina o seguinte, a gente colocou tensão ali naquele resistor, fez ele aquecer, só que o aumento de temperatura só vai ser sentido depois de um tempo L, tudo bem? Então, quer dizer, esse fenômeno ele é muito prevalente na indústria, especialmente nos casos onde a gente, por exemplo, como na figura, não tem a medição exatamente onde a gente está atuando no processo, a medição é mais adiante, né? E por que isso acontece, pessoal? Algumas vezes é porque a gente fisicamente não consegue colocar de forma conveniente o nosso sensor junto do processo, tudo bem? Então, por exemplo, né? Muitas vezes quando a gente tem alguns processos, a gente tem que colocar isso fora dali, né? Na tubulação de saída, por exemplo, e não ali onde, no vaso, no tanque, onde efetivamente está acontecendo aquele processo. Alternativamente, pode ser que no caso dessa figura ali, a gente não esteja preocupado com a temperatura ali na saída daquele tanquezinho, mas na entrada de outro equipamento, que, por exemplo, esse líquido aquecido ele pode estar indo para um reator. E a gente está interessado na temperatura de entrada no reator e não na temperatura de saída do aquecedor. Por quê? Porque esse aquecedor ali, o fluido vai passar por toda uma tubulação, então ele vai perder calor, já que a isolação dessa tubulação não é perfeita. E nós queremos que ele chegue na temperatura adequada no próximo equipamento. Então não importa muito para a gente qual a temperatura que ele está saindo do aquecedor, mas sim a temperatura que está chegando no reator para poder realizar o processo de transformação desse líquido ali de forma adequada. O atraso de transporte, então, pessoal, ele pode ser causado por três situações.
O primeiro deles é o transporte de massa, né? Imagina que é exatamente esse caso do nosso exemplo, né? A massa de água aquecida ela tem que viajar até ali o sensor, então eu tenho um atraso nesse transporte ali, certo? Também pode acontecer, pessoal, pelo atraso no transporte de energia. Imagina, por exemplo, se a gente tivesse aquecendo uma barra de ferro, aí a gente bota uma chama numa ponta e está medindo a temperatura dessa barra de ferro na outra ponta, né? Até o calor se espalhar por essa barra de ferro, né? A gente vai ter uma demora ali, um atraso. Então seria um exemplo de atraso de transporte pelo transporte de energia. Outro caso também, pessoal, é o atraso de transporte de informação. Esse daí acontece por causa do atraso na rede, né? Quando a gente está fazendo um controle em rede, a gente tem sempre um pequeno atraso entre um componente, um equipamento mandar um sinal e o outro receber. Isso acontece pela topologia de rede, né? E normalmente são atrasos pequenos. Entretanto, existem casos onde esse atraso de transporte de informação pode ser mais significativo. Um caso interessante que a gente tem, por exemplo, de atraso de transporte de informação, a gente vê naquele filme lá Perdido em Marte, onde o personagem ali do Matt Damon consegue se comunicar com o pessoal na Terra, da NASA, mas ele tem ali um atraso de 7 horas por causa do tempo que a onda de rádio demora para viajar de Marte até a Terra, né? Então ele tem esse atraso de transporte de informação, porque ele mandava uma mensagem e esperava 7 horas para chegar aqui. Aí o pessoal da NASA respondia e esperava 7 horas para chegar lá. Então, quando a gente está trabalhando, por exemplo, com sistemas aeroespaciais, esse atraso de transporte já pode se começar a se tornar mais significativo, diferente do pequeno atraso que a gente tem na comunicação de equipamentos em rede numa indústria, por exemplo. Uma outra causa de atraso de transporte é quando esse atraso de transporte ele não é efetivo, ele é apenas um atraso aparente, pessoal. Isso acontece quando a gente tem o cascateamento de vários sistemas de baixa ordem, e isso resulta num sistema de alta ordem que tem um atraso aparente. Esse é o exemplo, por exemplo, de quando nós temos diversos motoristas parados em fila num semáforo. Imagina o seguinte, a hora que o semáforo abre, o primeiro motorista sai rapidamente. O segundo, ele não sai quando o sinal abre, ele sai quando o cara que está na frente dele começa a se mover. O terceiro sai quando o segundo cara da fila começa a se mover. E assim vai em cascata até por exemplo, sei lá, o décimo motorista. O décimo motorista na fila do semáforo, ele vai começar a andar quando o nono motorista começa a andar. E por causa desse atraso cascateado ali, embora não tenha exatamente um atraso de transporte, a gente vai perceber ali um atraso aparente por conta dessa situação. Então vamos ver um exemplo aqui, pessoal, para a gente entender melhor a situação aqui do atraso de transporte. Imagina que a gente tem um tanque onde a gente está fazendo uma mistura, bem? Está entrando um reagente e um diluente, certo? Nesse tanque, por uma tubulação, e o produto dessa mistura está saindo ali para uma outra tubulação, beleza? Vou imaginar que a gente está medindo aqui a concentração desse reagente na entrada. E a gente quer controlar a concentração dele na saída, certo? Então interessa para a gente qual é a concentração que está chegando na saída desse tubo. Por quê? Porque lá vai vir um outro equipamento, um reator, algum componente ali onde vai acontecer algum processo com essa mistura e é a concentração que está chegando lá que importa para a gente, tudo bem? E pode ser até que a gente não consiga medir diretamente a concentração ali no tanque, tudo bem? Pode ser que seja difícil colocar o nosso medidor ali, o nosso analisador de concentração no tanque. Então seja mais conveniente botar esse analisador pelas condições físicas do processo já na tubulação de saída, beleza? A gente está instalando ali, por exemplo, um analisadorzinho em linha, alguma coisa assim. Mas vamos supor, tá, que a gente consegue colocar aqui um medidor de concentração imaginário ali no nosso tanque, né, para a gente ver o que está acontecendo. Então, vamos fazer um exercício de pensamento aqui, pessoal. Imagina o seguinte, a gente vai começar a aumentar a concentração ali do nosso reagente na entrada. O que vai acontecer? Imediatamente, olha só, a concentração no tanque onde está acontecendo essa mistura vai aumentar, certo? Por quê? Porque está bem ali do lado, né?
não tem nenhum atraso de transporte, certo? Então, à medida que eu estou aumentando a concentração do reagente, eu estou misturando ali, eu vou perceber que a concentração ali dentro do meu tanque vai se homogeneizar e vai ser equivalente ali à de entrada. Entretanto, pessoal, imagina o seguinte, para esse líquido mais concentrado chegar até a tubulação, todo o líquido que estava ali, que não estava com concentração tão alta, vai ter que ser escoado da tubulação até chegar esse líquido novo, tudo bem? Então isso daí vai causar o quê, pessoal? Vai causar um atraso de transporte, então vai demorar um bocado. Para quê? Para chegar esse líquido novo lá e o meu analisador perceber essa variação na concentração, tudo bem? Então perceba que aqui no tanque a concentração já mudou e só depois de um tempo, olha só, é que vai variar a concentração na nossa linha, tudo bem? Então isso daqui é um exemplo claro da presença de atraso de transporte no nosso sistema aí de mistura, certo? A gente está olhando ali para a concentração da nossa mistura, beleza? A presença desse atraso de transporte, pessoal, ela vai dificultar o nosso controle em malha fechada. Por quê? Porque ela vai reduzir na prática a margem de fase do sistema. Também a gente vai ver que a presença do atraso vai inserir uma fase que vai ficar sempre crescendo à medida que a frequência aumenta, tudo bem? Então, o que isso diz para a gente? Isso diz para a gente que a gente precisa, na nossa sintonia, colocar ganhos menores se a gente quiser manter o nosso sistema estável, certo? Isso vai fazer, então, com que o nosso sistema tem que ser mais lento, né? Na prática, então, muitas vezes o atraso de transporte vai limitar o nosso desempenho pela simples presença dele. Vamos verificar agora aqui um exemplozinho para clarificar essa situação. Então, imagina aqui, pessoal, que a gente tenha duas funções de transferência aqui. Um sistema aqui de terceira ordem, né? Com um polo dominante aqui com a constante de tempo de 10 segundos e outros dois polos bem mais rápidos, bem? E esse camarada aqui, pessoal, ele não tem atraso, bem? O GR, G rápido aqui, né? E o nosso G é o G rápido, incluindo um atraso também. Então, a mesma função de transferência, só com um atraso aqui de quanto, pessoal? De 8 segundos, beleza? Vamos considerar aqui um controladorzinho PI, certo? Com ganho unitário e constante de tempo 10 segundos, tudo bem? Então, controladorzinho C igual a KC vezes TIS mais 1 sobre TIS. E esse camarada aqui, pessoal, o que vai acontecer com ele? Vamos tentar ver o que vai acontecer aqui com o nosso sistema, certo? Mas primeiro, vamos olhar aqui o gráfico de Bode, né? O que vai acontecer aqui, ó? Percebam o seguinte, né? O nosso gráfico de Bode aqui, né? Um diagrama de magnitude, aqui no lado esquerdo nós temos o modelo rápido, né? O G rápido, e aqui do lado direito o G que tem um atraso de transporte. Percebam que a magnitude é similar, tudo bem? A magnitude dele é similar. A gente vai notar uma diferença clara aonde, pessoal? A gente vai notar a diferença clara aqui na fase, tudo bem? Por quê, pessoal? Porque olha só, aqui na fase a gente vai ter um decaimento assim muito significativo na nossa fase. Por conta de quê, pessoal? Por conta do nosso atraso também. Olha só, compara aqui o que está acontecendo, né? No nosso sistema sem o atraso, ele começa em zero, como são três polos, ele vai cair 90, 180, 270 graus, né, de atraso de fase. Então, ele vai vir de zero e vai chegar em menos 270. Aqui, pessoal, a tendência é ele fazer isso. Só que o que vai acontecer? O nosso atraso de transporte, o que ele vai fazer, pessoal? Ele vai inserir um atraso aqui que vai aumentando com a frequência, tudo bem? Então, quer dizer que, ó, aqui a gente tinha um atraso de um pouco mais de 180 graus em um rádio por segundo. Aqui, em um rádio por segundo, a gente está ali na faixa ali dos 700 graus de atraso. Também isso vai caindo aqui à medida que a gente vai andando aqui no gráfico, tudo bem? Então, a gente percebe que vamos ter essa característica aqui por causa da presença do atraso de transporte, beleza, pessoal? Isso aqui vai fazer o quê, pessoal? Vai reduzir a margem de fase para a gente, beleza?
Então, vai piorar nossas margens de estabilidade, certo? Então, vamos ver aqui, pessoal, vamos fechar a malha aqui, certo? Então, aqui, nosso controladorzinho C vezes o G rápido, que vai ser nosso FTMFR, e C vezes o G, que é o nosso controlador com a nossa planta com atraso. E vamos ver como é que vai ser a diferença, pessoal. Olha só o que vai acontecer aqui, né? Então, aqui à esquerda, a gente tem a resposta do nosso sistema sem atraso, né? Com o controladorzinho aqui, levando ele bem tranquilamente para o regime permanente, certo? Olha o que acontece aqui por causa do atraso, pessoal, né? Nota que aqui ele já começa aqui já se manda, né, pessoal? Já começa a reagir. Aqui, como a gente tem aqui aquele atraso, né? Os 8 primeiros segundos ele não faz nada, depois ele começa a responder, né? Só que como a gente está usando o mesmo controlador para as duas plantas, o que vai acontecer aqui, pessoal? Nesses 8 segundos aqui que o nosso sistema não está respondendo, a ação integral do nosso controlador PI se desespera, né? Porque ela está dando ação de controle e o sistema não está saindo do lugar, né? Então ela vai aumentando a ação de controle, vai aumentando a ação de controle, vai aumentando a ação de controle. Quando o sistema finalmente começa a reagir, a ação de controle já foi muito forte, vai ter um sobressinal. Aí ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Quando ela vê que ela passou demais, ela joga para o outro lado. Aí quando joga para o outro lado, joga demais. Por quê, pessoal? Porque esse atraso, né, faz com que a resposta ao estímulo não aconteça instantaneamente, né? Ela vai acontecer depois de 8 segundos aqui, né? Isso daí vai piorar a resposta do nosso controle, certo, pessoal? Para a gente ter uma resposta mais decente aqui, a gente teria que deixar o nosso controlador bem mais tranquilo, certo? Então, por exemplo, aqui, se a gente diminuir o ganho aqui e também dar uma aumentada aqui no tempo integral, a gente vai ver que a nossa resposta ela vai ficar um pouco mais suave, tudo bem, pessoal? Então vamos ver aqui o que vai acontecer, né? Só que o que acontece, né? Ela fica mais suave, mas também fica mais lenta, tudo bem? A gente demorou aqui 400 segundos para chegar em regime, né? Se a gente aplicar esse mesmo controlador na planta tranquila, aqui na planta sem o atraso, né? Olha o quão lenta ela fica, né? Lembra que com o controlador anterior, qual que era a resposta aqui do nosso sistema? A resposta do nosso sistema era na ordem de 30 aqui segundos, tudo bem? Então a gente teve que fazer o controlador ficar bem mais letárgico, bem mais suave, para garantir que a gente não tenha o que, pessoal? Essa oscilação, esse sobressinal excessivo aqui no nosso sistema, beleza, pessoal? Então, para a gente já começar a pensar aí nos inconvenientes de controlar um sistema com atraso de transporte. E quais são, então, os principais modelos que a gente vai visualizar com a presença de atraso de transporte, pessoal? O primeiro modelo é um atraso puro, né? Então, o que significa? Significa que é um negócio que é, entre aspas, instantâneo, exceto pelo atraso, né? A gente vai dar um sinal na entrada do sistema, depois de L segundos, ele vai apresentar a reação na saída, bem? A gente também tem um modelo de primeira ordem com atraso de transporte, que é, assim, de longe, o modelo mais utilizado na indústria de processo para representar os sistemas. Por quê, pessoal? Porque a maioria dos sistemas ele vai ter essa característica, né? O modelo de primeira ordem ele é utilizado para representar grande parte dos sistemas que são estáveis, tudo bem? Por quê? Porque talvez ele tenha ali uma ordem superior, mas que esse atrasozinho que a gente vê ali no começo de um sistema de ordem superior, a gente pode aproximar para um atraso de transporte. E aí a gente coloca ali uma constante de tempo que mais ou menos descreve, então, a dinâmica ali do sistema. Bem, então, primeira ordem com atraso de transporte, olha, o nosso G de S é igual a 1 sobre tal S mais 1 vezes Euler na menos LS, vai ser, então, um dos modelos que a gente mais vai trabalhar no controle de processos. Outro modelo também vai ser muito comum, pessoal, é o integrador com atraso. Por quê? Porque a maioria dos sistemas instáveis, a gente consegue descrever ele por um integrador, né? E esses sistemas instáveis, ou são integradores, né? Instáveis em malha aberta, que a gente tem que, obviamente, estabilizá-los, né? São muito comuns. Quais são esses caras? Nível de tanque, pressão em vaso, tudo bem? Então, esses sistemas, eles têm um comportamento são aproximadamente integrador, então nós comumente vamos utilizar esse modelo do integrador com atraso para representá-los. Bem, existem alguns sistemas que eles vão ter, para além do sistema de primeira ordem, vão ter um comportamento de segunda ordem dominante, né? Que a gente não consegue desprezar ali um segundo polo para poder
descrever com maior proximidade esse sistema. Então, nesse caso, a gente vai utilizar um sistema de segunda ordem com atraso de transporte, então, né, com duas constantes de tempo diferentes. Também podemos ter, pessoal, um integrador de segunda ordem, aquele integradorzinho ali que tenha mais um polozinho estável ali, né, uma constantezinha de tempo, ou seja, que ele vai fazer uma barriguinha ali antes de efetivamente começar a integrar, né? Quando essa constante de tempo for muito grande, a gente normalmente não consegue ignorar ela, né? Não consegue aproximar só por integrador com atraso, então a gente acaba tendo que cair nesse modelo. E também existem alguns sistemas que eles têm um comportamento de integrador duplo, pessoal. Então, quer dizer, eu vou ter dois integradores e mais um atraso, certo, pessoal? A gente vai ter isso daí, por exemplo, na modelagem de alguns reatores exotérmicos, tudo bem? Reator exotérmico é aquele que a velocidade da reação aumenta com a temperatura, só como ele é exotérmico, ele libera calor e a temperatura aumenta conforme ele reage. Então a coisa fica meio que se multiplicando ali, né? Fica aumentando a velocidade, né? Por quê? Porque quanto mais ele reage, mais calor ele gera. Só que quanto mais calor ele gera, mais rápido ele reage. Bem? Então, esse tipo de sistema a gente vai modelar como integradores duplos. Né? Na parte de sistemas mecânicos, né, também integradores duplos também são razoavelmente comuns, apesar de isso não ser muito o foco da nossa disciplina, beleza? E agora eu vou mostrar... para vocês, então, aqui no Simulink, um exemplozinho para a gente entender esses sistemas com atraso. Imagina aqui, então, pessoal, olha só, que a gente tem aqui um sisteminha de primeira ordem, tranquilinho e normal. Aí a gente tem o mesmo sistema de primeira ordem, com atraso aqui de 1,5 segundos. E a gente vai ter aqui 4 sistemas de primeira ordem igual a esse, cascateados. Vamos ver o que vai acontecer aqui, para a gente poder entender até essa situação do atraso aparente. Então, olha só, o que aconteceu aqui, pessoal? Na figurinha aqui, a curva amarela é o sistema de primeira ordem, o mesmo sistema de primeira ordem com constante de tempo 1, certo? Então, em um segundo aqui, ele atinge 63,2% do seu valor de regime permanente, certo? Esse segundo cara, que é a curva azul, o que acontece com ele, pessoal? Olha só, ele tem o mesmo comportamento, certo? Se a gente deslocar essa curva azul aqui para trás, a resposta dinâmica dele é exatamente a mesma, com a seguinte exceção. Ele demorou 1,5 segundos para começar a reagir. Por quê, pessoal? Porque ele tem um atraso de transporte, bem? Então, esse atraso de transporte ele vai fazer isso. Ele vai fazer com que a reação a um estímulo, no caso aqui um degrauzinho na entrada, não seja sentido instantaneamente, certo? Ele vai demorar um instante ali, um intervalo de tempo, um atraso, que também pode ser importante isso, tá, pessoal? Também pode ser chamado de tempo morto, certo? Ele vai demorar esse intervalo de tempo aqui até começar a reagir. Depois disso, ele vai reagir junto com esse cara, né? Com a mesma velocidade aqui, só que ele vai ter um atraso. Nesse caso aqui, pessoal, percebe que a gente tem um atraso aparente aqui, né? A gente percebe que ele começa a reagir bem devagarinho, depois ele vem subindo e tal, né? E a gente percebe que ele tem aqui como se fosse um pequeno atraso, né? Que na verdade não é devido a esse cascateamento aqui de sistemas de baixa ordem também. Então, se a gente quisesse, pessoal, a gente poderia tentar aproximar esse sistema aqui de ordem superior. Por exemplo, se a gente arbitrasse aqui uma constante de tempo aqui maior, de 2,5 segundos, e simulasse novamente, a gente poderia tentar aproximar esse sistema de ordem superior aqui, o laranjinha, com esse modelo de primeira ordem com atraso de transporte, pessoal. Então, mandando para simular de novo aqui, a gente pode perceber que a gente conseguiu, arbitrando aqui uma constante de tempo e um valor de atraso, aproximar um modelo de ordem superior com um modelo de primeira ordem com atraso de transporte, né? Você percebe aqui que as duas curvas ficaram razoavelmente próximas. E muitas vezes, pessoal, a gente não precisa ter um modelo completo assim de alta ordem, né? É mais simples a gente ter um modelo de baixa ordem que descreve decentemente o nosso sistema, bem? E utilizar esse modelo de baixa ordem para então sintonizar um controle, certo? Que se o modelo for suficientemente bom, vai funcionar para o sistema original também. Beleza, pessoal? É isso aí que a gente tinha para falar sobre os modelos com atraso. Valeu, falou e até mais!